Olá a todos, olá a todas. Bem, nós queremos continuar aqui uma breve reflexão a respeito da linguagem em Platão. Nós sabemos que Platão tem duas obras que são fundamentais com relação ao tema da linguagem, o Crátilo e o Sofista. Para Platão, a grande questão consiste em analisar a concepção lógica da linguagem. Nós podemos classificar a linguagem em duas concepções: a concepção psicológica, que é o uso da linguagem para a comunicação, para o entendimento, e nós podemos também pensar a linguagem em uma abordagem ou em uma concepção lógica, que é o uso da linguagem no processo de produção do conhecimento, que é o uso da linguagem pela ciência. Platão, na obra O Crátilo e também no Sofista, está preocupado não com a linguagem no sentido vulgar, no sentido ordinário, no sentido da comunicação, mas Platão está preocupado com a linguagem no sentido lógico, ou seja, a grande preocupação de Platão consiste em entender se a linguagem contribui ou não para o conhecimento da realidade. Platão vai desenvolver toda uma argumentação e no final vai chegar à conclusão que é necessário ir além das palavras, porque não é através delas que nós conhecemos. Então veja, na obra O Sofista, o Platão, ele, a partir dos personagens que aparecem ali, o Platão ele quer compreender quando um enunciado é verdadeiro e quando um enunciado é falso. Então é essa a dinâmica da discussão entre o teeteto e o estrangeiro. Quando um enunciado é verdadeiro? Bom, um enunciado só é verdadeiro quando ele pode ser caracterizado como sendo uma proposição. Então, sempre que o enunciado for uma proposição, ele pode ser verdadeiro ou não, a depender se ele, de fato, está propondo algo que corresponde com os fatos no mundo. É importante notar que nem todo enunciado é uma proposição. Nós temos diferentes tipos de enunciado, mas poucos são de fato considerados proposições, porque uma proposição precisa propor algo a respeito dos fatos que evidentemente ocorrem no mundo. Se eu digo, por exemplo, que hoje está calor, isso não é uma proposição. Isso é uma constatação subjetiva, porque eu posso estar sentindo calor, mas você, que está no mesmo ambiente que eu, pode dizer que não está calor. Se eu pergunto que dia é hoje, isso não é uma proposição, uma vez que é uma pergunta, não tem valor de verdade. Se eu digo para você, use protetor solar, beba água, isso não é uma proposição. Embora que eu esteja falando de coisas que estão no mundo, protetor solar, água, eu não estou propondo algo a respeito do mundo, eu estou dando uma ordem, faça isso, use protetor solar. Portanto, as proposições são apenas aqueles enunciados que, de fato, enunciam, propõem algo que acontece no mundo. Eu posso, então, excluir daí juízos de valor, argumentos, sonhos, ideias. Nada disso é proposição. Uma tautologia não é uma proposição. É uma tautologia se eu digo, por exemplo, chove ou não chove amanhã. Isso é uma tautologia, é uma obviedade, não é uma proposição. Se eu digo uma contradição, chove e não chove amanhã. Uma contradição também não é uma proposição, porque a contradição é sempre falsa, a tautologia é sempre verdadeira. Portanto, as proposições descrevem fatos que ocorrem no mundo. Se eu digo que a água é um elemento físico, eu estou descrevendo fatos que ocorrem no mundo. Eu posso constatar o valor de verdade. Se eu digo que o rei da França é careca, eu estou descrevendo um fato e posso constatar. Eu vou lá e verifico se aquela proposição corresponde ao fato ou não. Se eu digo que o presidente do Brasil é fulano de tal, eu posso assegurar, por meio da verificação, se de fato o presidente do Brasil é ou não determinada pessoa.
Portanto, proposições descrevem fatos que ocorrem no mundo. Quando a proposição é verdadeira, quando aquilo que eu proponho corresponde com o fato. Quando a proposição é falsa, quando aquilo que eu proponho não corresponde com o fato. Se eu digo que eu tenho uma tesoura na minha mão, eu estou propondo algo. É uma proposição verdadeira, porque eu tenho uma tesoura na minha mão. Agora, se eu digo que eu tenho uma bola de futebol na minha mão, é uma proposição falsa. É uma proposição, mas é falsa, uma vez que isto não é uma bola, mas é uma tesoura. Acho que fica fácil compreender o que é proposição. Em se tratando de proposição, o que importa é o conteúdo que está sendo proposto, porque é o conteúdo da proposição que eu vou verificar se corresponde ou não com o conteúdo do mundo. Uma vez que exista a correspondência, eu digo que a proposição é verdadeira, se não existe, eu digo que a proposição é falsa. O Platão está fazendo essa discussão lá no Sofista, e depois ele vai, no Crátilo, discutir será que a linguagem, no caso aqui as palavras, elas possuem um vínculo natural ou artificial com as coisas. Porque para Platão isso também é importante descobrir. Veja o que o Platão diz lá no Sofista, lá no diálogo O Sofista, que é um diálogo extremamente importante para a gente entender o que o Platão está querendo defender. Presta atenção aqui no diálogo que o estrangeiro e o teeteto, eles vão travar. Então, essas aqui são as obras completas do Platão, e lá o Platão diz assim, por meio do estrangeiro. O estrangeiro fala: vou proferir diante de ti uma proposição, unindo o sujeito a uma ação por meio de um nome e de um verbo, e me dirás do que trata essa proposição. Então, o estrangeiro vai formular uma proposição, evidentemente uma proposição segue regras gramaticais, tem um sujeito, tem um predicado, tem um verbo, tem uma cópula de ligação. Então, o estrangeiro vai proferir uma proposição. O teeteto responde: assim farei, se puder. O estrangeiro então diz, abre aspas, teeteto está sentado, fecha aspas. É uma longa proposição? Pergunta o estrangeiro. Teeteto responde, não, ao contrário, é uma proposição bastante breve. O estrangeiro então diz, cabe a ti, Teeteto, dizer sobre quem e do que fala essa proposição. Teeteto responde, obviamente, a proposição fala sobre mim. O estrangeiro responde, e a seguinte? Qual? Diz Teeteto. O estrangeiro então diz, abre aspas, Teeteto, com quem estou conversando, voa, fecha aspas. Teeteto responde, também aqui a única resposta possível é a mesma. A proposição está falando sobre mim. O estrangeiro então diz, mas cada uma dessas proposições deve ter uma característica. Sim, diz o Teeteto. Então o estrangeiro diz, e que qualidade devemos atribuir a cada uma dessas proposições? Teeteto vai responder, pode-se dizer que uma proposição é verdadeira e a outra é falsa. Veja que interessante. Uma proposição é verdadeira e a outra é falsa. O estrangeiro então vai dizer, a verdadeira diz a seu respeito o que é. Teeteto responde, certo. A falsa diz algo diferente do que é. Teeteto também concorda. O estrangeiro então diz, portanto, a falsa diz aquilo que não é. Sim, é o que diz o Teeteto. E o estrangeiro conclui, e diz a seu respeito coisas que não se aplicam, que não são como no real, pois como dissemos, a respeito de qualquer coisa há muitas formas de as coisas serem e não serem. Fecha aspas. Veja, o que nós temos aqui nesse diálogo Teeteto? Né? O Teeteto, o estrangeiro provoca o Teeteto dizendo, olha, Teeteto, eu vou formular aqui uma proposição e você me diz a respeito do que eu estou falando. E aí ele diz lá, Teeteto, com quem eu estou conversando, está sentado. É uma proposição, ela será verdadeira na medida em que, de fato, o Teeteto estiver sentado. E aí o
o estrangeiro faz uma segunda proposição. Teeteto, com quem estou conversando, voa. E o teeteto vai dizer que é uma proposição falsa, porque ele não está voando, porque ele não voa. Veja que aqui já aparece essa ideia que mais tarde o Frege vai desenvolver, mas que é a verdade como correspondência. Quando uma proposição é verdadeira? Quando aquilo que eu enuncio corresponde com um fato concreto. A proposição é o único enunciado que possui uma coisa chamada valor de verdade. Então, uma proposição pode ser verdadeira, quando aquilo que eu enuncio por meio da proposição corresponde com os fatos. E uma proposição pode ser falsa quando aquilo que eu enuncio não corresponde com os fatos. Bom, é isso que o Platão está discutindo ali no Sofista, em alguma medida também no Crátilo. Façam a leitura dos textos e até o próximo vídeo.